Enquanto os governos estaduais, o governo federal discutem soluções para a segurança pública, para que não aconteçam episódios como o que aconteceu em outubro, no Rio de Janeiro, a operação policial mais letal da história do nosso país, a sociedade civil vem buscando outros caminhos para prevenir a violência. O esporte e a cultura são apresentados aqui nessa entrevista como antídotos para prevenir futuros marginais, futuros bandidos e para melhorar a segurança pública em nosso país. Para falar de esporte, eu recebo agora Paulo Riccardi. Ele é o presidente da Liga Brasileira de Altinha, um esporte tipicamente de rua. Paulo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e ter esse bate-papo aí, da gente poder conversar um pouco, principalmente sobre essa questão da inclusão do esporte, arte e cultura nas comunidades. Pois é, você tem esse trabalho à frente da Liga Brasileira de Altinha, um esporte que é muito conhecido no Rio de Janeiro, um esporte de praia, um esporte de rua, um esporte acessível, né, que acontece justamente em um espaço onde pessoas de diferentes classes sociais podem frequentar, ver, assistir, participar e até participar do esporte mesmo, propriamente dito, não só assistindo, mas como jogadores. E, além disso, você também tem desenvolvido um trabalho no Rio de Janeiro, juntando esportes de rua, chamados street games, Exato. cultura, dança de rua. Fala um pouco sobre esse contexto do seu trabalho para a gente. Sim. Bom, a Altinha é um esporte extremamente inclusivo. Ele nasceu nas praias do Rio de Janeiro. E é um esporte que é para todos, independe da idade, com classe social, como você mencionou, né? E se joga muito ou joga pouco, né? As pessoas acabam que numa roda, as pessoas vêm, vão entrando e vão jogando, participando. E isso é muito legal porque, de certa forma, muitas pessoas acabam formando amizades, obviamente na prática também, óbvio, da atividade física e, obviamente, também da promoção da saúde mental, né? Em 2021, a gente iniciou esse trabalho em 2015, né? Perante a Altinha, um esporte que cresceu muito em todo o Brasil, né? E fora do Brasil, né? A nível mundial. Em 2021, a gente lançou a modalidade Street, né? Altinha Street. Como é que é essa modalidade Street? Porque a Altinha é na praia, Exatamente. né? O Street, então, você leva esse mesmo esporte que é parecido com vôlei, né? Só que as pessoas não usam as mãos. Jogam isso, com né? o pé. Vamos lá. Isso, joga com o pé. O cara já tem que ser meio craque para jogar. Eu não tenho essa habilidade, não. Aí vocês levaram isso para a rua. Então, até para retomar a Altinha, na verdade, ela surgia muito nos aquecimentos de atletas de futebol profissional, um brincando com o outro, a bola no alto. Só que, obviamente, foi crescendo, né? Tomou as praias do Rio de Janeiro, perante também muitas pessoas que iam jogar futebol, ficavam esperando, ficavam brincando também, e ela tomou. A nossa visão era que a Altinha ela precisava de outras opções para alguns atletas que ficavam longe da praia, né? Então a gente falou, e quem não tem esse acesso, que não consegue vir por uma questão muitas vezes financeira, de pagar uma passagem, né? Então, vamos incentivar que as pessoas possam ter um espaço, né? E, obviamente, enxergar que existe uma outra possibilidade de ela praticar, né? A Altinha, né? Então, a gente, obviamente, realizou a primeira competição em 2021, que foi no Leme, né? Na Praça do Leme. E, a partir dali, a gente viu que foi um boom, assim, um sucesso no street. E as pessoas começaram, obviamente, a praticar mais perto de sua casa, nas praças próximas, ou também muitas vezes em Gramado, como acontece em algumas situações, mas foi realmente ali um boom muito interessante, assim, dentro da prática. A gente tem um contexto bem interessante, porque daí o esporte que estava ali como uma modalidade de praia, ele começa a se direcionar para dentro da cidade e chega a pessoas que é a realidade de muita gente, você colocou,
Talvez para alguma das pessoas que assistem aqui ao nosso programa pensem, como é que uma pessoa não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus para ir para a praia? Mas essa é a realidade de muita gente. Exatamente. Essa é a realidade de muita gente que mora justamente nessas comunidades do Rio de Janeiro, onde vimos essas cenas lamentáveis de violência que aconteceram agora em outubro de 2025. Então você leva, né, tem esse movimento de levar a Altinha, esse esporte de praia, para o contexto mais urbano. Sim. E daí você já começa a entrar com esse trabalho de comunidade, que é um dos pontos dessa nossa conversa, né? Como é que você vê a receptividade, como é que as pessoas das comunidades, quando você começa a levar isso enquanto prática, enquanto esporte, incentivando jovens, especialmente jovens, crianças, a participarem desses esportes, desses e outros, né? Como é que isso transforma a realidade dessas pessoas, especialmente de cada indivíduo ali, às vezes uma pessoa que não tem uma perspectiva de vida, de oportunidade, de repente enxergar no esporte um caminho para mudar uma realidade. Eu acho que para a gente, nesse ano, por exemplo, a gente executou 9 etapas, né, do Street Games, né? O Street Games ele nasceu dentro da Liga Brasileira de Altinha, justamente como citei aqui, por 2021 a gente lançar a modalidade Street da Altinha. E aí a gente acabou enxergando que, em conjunto à Altinha, a gente podia acrescentar outras modalidades que vêm na modalidade urbana. Então a gente acrescentou o break, o basquete 3x3 e assim foi. É um escopo de várias modalidades que compõem esse quadro do Street Games, né? E foi muito interessante ir para dentro da comunidade, porque a gente, nessa experiência, né, da realização, a gente vendo uma comunidade extremamente participante, pulsando com uma energia, uma vibração tão grande ali na prática, que está recebendo a gente com o coração, assim, o braço aberto. E para a gente é o maior retorno que a gente pode ter, né, como gestor, de ver justamente esse brilho nos olhos de quem está praticando, né. A nível de benefício, eu enxergo uma questão, apesar de ser uma questão, né, física, né, da atividade, né, mas uma questão muito de saúde mental, uma questão muito educativa. O projeto tem esse cunho, né, socioeducativo, inclusivo completamente. Então, a gente fica feliz de ver realmente esses benefícios, esse retorno para a comunidade em si, sabe? E você percebe que essa participação da comunidade, esse envolvimento junto com o esporte, move, de alguma maneira, as pessoas nesse sentido de sair do caminho da violência? E como é que você vê a mudança dessa realidade nesse sentido? Você que é professor, né, de educação física, então você também tem essa relação de mudar, né, o ensino do esporte como uma forma de mudar a realidade. Sim. O que você sente nesses espaços, quando vocês vão levando o esporte para dentro das comunidades? O esporte, ele, na prática, né, na prática esportiva, ele, além de você estar socializando, né, você consegue liberar a pessoa endorfina, serotonina, são substâncias que relaxam, né? Então, muitas pessoas que, obviamente, têm algum grau de dependência de alguma situação, elas já conseguem ter aquele benefício da liberação dessas substâncias químicas no corpo, né? Então, as pessoas acabam que veem que, a atividade física me dá, né, entre aspas, esse prazer, essa onda, né? E muitas pessoas acabam escolhendo ali por ser um ambiente saudável, um ambiente que a pessoa está ali socializando com os amigos, pessoas que não têm amigos, né? Muitas vezes a escolha de uma situação de droga, muitas vezes pode ser algum problema que a pessoa tem no seu seio, né, na sua família em si, e ali ela consegue já formatar pessoas que têm uma cabeça já voltada para essa questão do esporte, né? E a gente, obviamente, dentro dos projetos, a gente tenta colocar sempre esses valores que são importantes, né, para as pessoas, né? Buscar, obviamente, um trabalho, uma formação, né? A gente coloca assistente social, justamente também prevenindo algum outro tipo de pessoa, outro tipo de situações que possam acontecer com as crianças, perante também abuso sexual, que muitas vezes acontece. Tem um trabalho com as famílias. Exatamente. Também. Não envolve, normalmente você vai ter, imagino,
uma participação maior de crianças, de jovens, Sim. de adolescentes entrando no esporte, né? Normalmente é a faixa etária das pessoas que têm uma boa disponibilidade de tempo para se dedicar a atividades extras, mas esse trabalho vai incluir as famílias desses jovens e adolescentes. Então. O nosso público ele é muito jovem, mas é um interessante que a gente buscou construir uma situação dentro do projeto que a gente conseguisse acolher os pais, né? Então, os pais que muitas vezes estão assistindo, a gente traz eles para participar do projeto. E isso é muito legal, porque aí vai ao encontro da situação em que a família ela está em conjunto fazendo uma atividade física. Ela vai buscar, geralmente, uma questão de uma reeducação alimentar também. E aí, obviamente, várias outras situações vão acompanhando esse desenvolvimento que é muito legal. É multidimensional. Exatamente. O que o esporte gera como retorno para a pessoa, para as famílias e para as comunidades, né? Sim. Agora, quando você leva a altinha, o breakdance, junta esporte com cultura e leva para esses espaços urbanos, como é que você vê a infraestrutura desses locais? As comunidades vão improvisando esses espaços. Há espaços, ou bairros no Rio de Janeiro, especialmente, que é onde você atua mais, que tenha já praças, quadras esportivas. Como é que está o investimento do Estado em termos de dar condições para que projetos como o que vocês fazem, eles tenham lugar para acontecer? Sim. Bom, a gente busca, em primeiro lugar, ir o mais próximo possível da comunidade, para que essas pessoas realmente possam ter um acesso facilitado, né? Muitas comunidades elas já dispõem de um centro esportivo e aí a gente consegue, obviamente, acrescentar, né, com as atividades, né? Em outros vem a ser a ocupação de um espaço público que está ocioso, né, que não é utilizado, que para a gente também é muito interessante, porque são lugares que são também acessíveis, mas que muitas vezes não dispõem de uma atividade que a gente entra para, obviamente, compor e exercer esse direito para a sociedade de ter, obviamente, o esporte e a arte de uma forma acessível, né? E quando esses espaços passam a ser ocupados, essa ocupação, né, essa mudança de função mesmo, de um espaço que às vezes estava ali abandonado, e ele passa a ser utilizado para a prática de esporte, para a realização de atividades culturais, para a arte, isso tem uma relação também com uma diminuição de violência nos locais onde vocês levam essas atividades? Completamente. A relação é total. Muitas pessoas, muitos usuários, muitas vezes acabam se identificando com algumas das modalidades e no meio desse processo ele realmente ou diminui drasticamente o seu uso com drogas ou realmente consegue parar com o uso, né? E aí vem a questão justamente de alguns esportes que tratam a questão da expressão, né? Que aí vem o caso do breaking, né? O grafite em si, né? A gente fala grafite, muitas vezes acham que é uma latinha só de spray, né? Mas a gente usa alguns elementos da pintura em si, né? Sim. A gente agrega, então essas são formas da pessoa, obviamente, poder estar se expressando através da arte e muitos problemas que a pessoa acaba que ela traz consigo internamente, que muitas vezes não são nem ditos numa terapia, mas ele consegue, obviamente, numa tela ou, obviamente, em alguma situação de muro, ela consegue expressar ali e, obviamente, consegue minimizar os seus problemas, né, internos principalmente, né? Isso vai levando também para outras pessoas, um pouco ali do pensamento dela, e claro que sempre vai encontrar alguém ou muitas pessoas que se identifiquem, às vezes, Sim. com uma expressão, de uma manifestação de sentimentos que a pessoa tem, que encontra eco em outros, e isso dentro do espaço urbano Exatamente. vai modificando a realidade de muita gente. Agora, vamos falar um pouquinho da altinha, né, do esporte, porque você tem feito um trabalho, inclusive aqui no Congresso Nacional, fora também, junto ao Comitê Olímpico Internacional, ao Comitê Brasileiro também, Exato. das Olimpíadas, de alçar, né, levantar o esporte, como você levanta a bola na altinha, levantar o esporte a um novo patamar,
e transformar a Altinha num esporte olímpico. E em que pé que está isso? Como é que está essa situação? Conta pra gente. Nossa, é uma trajetória longa, né? A gente vem aí desde 2015 trabalhando muito forte em várias questões, né? Iniciando, obviamente, nas redes sociais, onde foi hoje a comunicação através das redes sociais é muito forte, né? A gente, através do Instagram que a gente tem, do Altinha FC, a gente tem ali mais de 420 mil pessoas, né, acompanhando pelo todo o território nacional e fora. Altinha FC, tudo junto. Altinha FC, tudo @ junto. Altinha FC. Vou pedir para o nosso pessoal colocar na tela enquanto a gente conversa, para quem quiser se informar um pouco mais sobre o esporte e acompanhar também. Mas vai lá, continua. E é um esporte muito democrático, em que a gente enxergou ali que a gente tinha que tratar alguns elementos. Uma, para a gente, que foi fundamental, a inclusão cada vez mais da mulher, né? Imagina que há anos atrás, por exemplo, no futebol, as mulheres não tinham vez, por exemplo, né? Existia um preconceito muito grande. Na Altinha, no seu início, tinha um pouco disso, mas a gente, através de postagens e incentivando cada vez mais, hoje as mulheres estão dando show nas praias, nas praças, jogando e com muita habilidade. Estão jogando muito, batendo bolão, muito mais que muito homem que achava que jogava, né? As mulheres realmente estão dando show. A gente, obviamente, está trabalhando muito numa questão mais estrutural do esporte, buscando, obviamente, chegar próximo das exigências, né, que o COB e o COI, obviamente, impõem, né? Em primeiro lugar, o COB. Tivemos um vídeo repostado pelo COI, que acho que foi muito legal, bem até surpreendente, mas a gente obviamente enxerga que está no radar. Isso, né, mostra deles. Que há uma boa vontade. Sim. Já tem uma indicação de que o esporte pode entrar para essas modalidades olímpicas. Exatamente. Eles buscam hoje a renovação de grade, com um público mais jovem. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva, obviamente, de alcançar realmente, no futuro, os Jogos Olímpicos, né? Um sonho em que todos os praticantes aí, obviamente, estão desejando. Então, a gente está trabalhando aqui em Brasília nessa questão da política pública também, na questão, obviamente, de engrandecimento, mais competições, a gente possa, obviamente, estar crescendo nesse sentido. Esse é o intuito, né? Nós colocamos aqui o @ Altinha FC, para quem quiser se informar um pouco melhor, saber um pouco mais sobre o esporte, talvez até incentivar para que a Altinha seja realmente reconhecida como um esporte olímpico. É um esporte genuinamente brasileiro, né? Exatamente, isso que eu ia fazer aqui, essa observação. É um esporte criado no Brasil, né? É um esporte, a gente fala esporte, né? Ele passou a ser reconhecido agora recentemente, né? Por uma PL até do senador Romário, né? Então, já foi um avanço, obviamente, dentro do esporte. A gente, lá atrás, a gente conversou muito nessa questão, apresentamos também a questão da Altinha, e hoje, obviamente, tendo a Altinha reconhecida como esporte, eu acho que é um ganho muito para todos os praticantes. E a gente está falando sobre prática hoje, no mundo todo, a gente pega vários países com muito praticantes, né? A gente tem a Federação Portuguesa, por exemplo, lá, como eu ocupo o caso de vice-presidente, é muito praticado em Portugal, Israel, Austrália, Estados Unidos está muito forte. A gente pega ali Itália, Espanha e França também engateando, mas está numa fase crescente. Então a gente vê o Japão também muito forte. O Japão anda assustando os brasileiros. Exatamente. Nós gravamos um Cidadania aqui com o embaixador do Japão, Hayashi Teiji, e falamos justamente sobre essa troca de cultura entre os dois países, né? O que nós aprendemos com a cultura japonesa, o que nós levamos da cultura brasileira para eles. Falei, olha, no futebol vocês não precisavam ter aprendido tão bem, né? Porque já está começando a assustar a gente. Como é que está? Na Altinha, os japoneses também já estão dando trabalho para os times brasileiros? Cara, os americanos e os japoneses, eles são muito dedicados, né? Então, ontem eu estava até numa conversa com um amigo aqui em Brasília, a gente estava falando, pô, cara, eles são realmente tão dedicados que, se bobear um dia, eles vão superar a gente aí, né? Então, a gente acredita muito no movimento. O futsal, ele passou muito por esse movimento de brasileiros irem morar em outros países e levando também a prática. Eu acredito que esse modelo está acontecendo muito, esse intercâmbio, né?
e que, obviamente, atletas aí, japoneses e de outros países de ponta vão surgir, que, obviamente, engrandece muitas competições, né? Claro, esse intercâmbio, exatamente, mais valor o esporte vai muito ganhar. Importante, né? Esse crescimento, né? Tem campeonato mundial? Sim, então, a gente faz o Brasileirão de Altinha, a gente ficamos aí por um entrave aí, obviamente, perante uma situação, né, política e de recurso, né, incapacitou a realização do Mundial que a gente estava formatando, seria o primeiro, mas a gente ainda segue com essa ideia aí de estar realizando ele em Copacabana, que é um berço ali da Altinha, e estar podendo realizar. Da Altinha, exatamente, mundo, né? de poder realizá-lo ali. Isso é muito bom, porque também reforça uma imagem positiva do país no exterior, né? O Sim. esporte e a cultura são grandes vetores de divulgação da imagem. E Exatamente. um esporte genuinamente brasileiro pode ter um poder de melhoria da imagem que acaba tendo, né, vários desdobramentos, né? Inclusive de influência política, de abertura de mercados. Dentro desses campeonatos que são feitos da Altinha, já há inclusão também para estudantes, tem campeonatos estudantis, entra nessas competições mais voltadas para as bases, aí para os que estão começando? É muito engraçado que em toda a competição nossa, a gente encontra atletas, por exemplo, de 13 anos. A renovação da Altinha é muito grande e, diferente do futebol, que tem, obviamente, um investimento muito grande, você encontra atletas muito jovens, né, obviamente, praticando, entrando em clubes, etc. A Altinha, o legal dela é que ela se assemelha muito ao futebol. Então, os garotos, desde cedo, estão brincando, jogando Altinha. E hoje, você na NBA, você encontra atletas aquecendo, jogando Altinha. No vôlei, aquecendo. Inclusive, no vôlei, vale o toque do pé. Sim, é Inclusive, verdade. eles treinam nesse sentido da Altinha, né? E assim como inúmeros outros esportes, como o surf, por exemplo, é um elemento, e vários outros esportes, eles acabam aquecendo. Então, enfim, eu acho que é bem interessante nesse lado, nessa composição de enxergar o quanto que a Altinha pode ir. Perante essa questão da estudantil, né, e dos jogos estudantis também em si, a gente vem conversado nessa inclusão e eu acredito que em breve aí, obviamente numa questão política a gente consiga já essa inserção aí a nível de território nacional, a inserção da Altinha. Paulo, falando principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as famílias, eu diria principalmente para as famílias do Rio de Janeiro, mas para toda a nossa sociedade. Que você falasse sobre a importância do esporte junto com a cultura, com o lazer, desse trabalho todo que você tem feito, que se associa a um trabalho de educação. O que você diria para essas pessoas hoje enquanto um convite ou até uma mensagem de o quanto é importante trabalhar as questões do esporte, da cultura, da arte, do lazer, da educação, para a gente não ter mais, num futuro, situações como a que temos visto no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, porque a violência, infelizmente, está se espalhando pelo Brasil inteiro. Verdade. Eu, em primeiro lugar, eu acredito muito na questão esportiva e cultural como um fator extremamente importante na educação, na formação dessas crianças, né, ajudando muito com valores. E, obviamente, o Street Games está numa composição com todas as suas modalidades, né, enfim, seus valores, obviamente, do próprio projeto, buscando se inserir cada vez mais nas comunidades. Mas, seja qual for a comunidade que você esteja, busque projetos que dêem uma assistência, obviamente, perante essa questão esportiva, cultural, alguma situação em que se tenha uma expressão artística, né? Eu acho que é tão importante você poder pegar o seu filho e inserir ele e ocupá-lo com algo que realmente vai contribuir e fazer bem, né? Porque a questão do esporte, ela não é só a pessoa chegar e estar com um corpo definido e estar forte, né? Não é só isso, ou a criança correr,
porque vai se desgastar e vai chegar à noite e vai conseguir dormir melhor, né? É muito além disso, né? O esporte, ele consegue que se tenha regras a se seguir, né? Ele consegue fazer com que a criança ela consiga ter essas questões da saúde mental mesmo, que é tão forte hoje e cada vez mais está mais precoce nessas questões, né? A gente encontra hoje também uma péssima alimentação nas crianças, né? Falando de uma forma em geral. Então, a questão da atividade física também vai ao encontro de você poder regular suas taxas, né? De sanguínea, principalmente a diabética, é muito forte nas crianças, sim, pelo consumo excessivo de doces e refrigerantes, né? Então, pratiquem atividade física, coloque seu filho no máximo possível de atividade, porque ele vai estar com pessoas que, obviamente, têm um outro sentido, né, do que, obviamente, estar ali aberto a uma má companhia que pode, obviamente, levá-lo para uma outra situação, né, como tantas crianças recentemente aí, adolescentes, a gente fala de crianças, mas adolescentes acabaram sendo levados, né? Bom, o esporte, principalmente nesse contexto, é um assunto de cidadania. E para você, Paulo, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a inclusão aí do esporte, arte e cultura dentro das comunidades, né? Na verdade, a gente fala comunidade, mas eu acho que por um todo, né? Porque todos nós sofremos quando algo assim acontece, por um todo, né? Então, a gente sempre espera de uma sociedade mais equilibrada, né? Mas é isso. Bom, Paulo Ricarte, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aí, um abraço, obrigado a todos aí, gratidão. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado.